transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com o último mini treinamento do tema desse ano de barragens, projeto e execução. Como os senhores que já nos acompanham sabem, nós temos 20 cursos lá na grade de curso que está no site www.dynamisbr.com.br e ao longo do ano, quinzena após quinzena, nós fazemos o curso online e também em espelho mini treinamento. O curso é de 10 horas e o mini treinamento é 10 apresentações de 10 minutos. Encerrando aqui, hoje, o de barragens, projeto de execução. Bom, vamos à parte, então, temática do nosso mini treinamento de hoje, dando prosseguimento, então, ao capítulo 6. E o capítulo 6 é sobre assessoria geotécnica às obras. Na verdade, quando eu falo assessoria geotécnica às obras, é a nossa função de consultor, orientador, desde o início de qualquer necessidade de projeto geotécnico, né? E aqui, no caso, barragem. E aqui nós estamos falando do método de controle de compactação, um método de Hilf, um método pouco conhecido ainda, e a norma é de 1955. Né? E o que nós fazemos? Então, nós temos 3 opções de controle, mas na verdade temos 3 opções quando somos os consultores, elegemos a terceira. Né? E é isso que eu estava apresentando aqui. Algumas cenas de controle de compactação, então aí no caso o mosaico mostrando o controle de origem e destino da obra, dos solos da obra de terraplanagem, o controle na geometria e espessura de camadas. Aqui está o perfil longitudinal e transversal, identificando os diversos tipos de solo que foram usados nos diversos posicionamentos do aterro. Aqui a roseta de chuvas, para ter uma ligação dos dias de chuva, né, indicando manhã, tarde e noite, com o próprio aterro, de tal forma a poder localizar anomalias, né, no controle de compactação, grau de compactação e desvio de umidade. Aqui temos uma série de planilhas, onde nós recomendamos como deve ser o controle, e aqui estamos apresentando a terceira opção, verificação dos parâmetros do projeto, que eu reputo que deve ser assim. A opção 1 e 2, para mim, não existe. Não existe no sentido que o mercado pratica, mas nós, como temos a liderança de definir, nós escolhemos esse, onde que eu vou verificar os parâmetros de projeto. Eu não vou só verificar o grau de compactação e desvio de umidade, mas esses são os parâmetros de projeto. E nós chamamos isso de aterros de alta performance, exatamente porque não é feito, via de regra, no mercado. Então, o que se faz nesse momento, aí está aplicado não só a função do técnico de campo, mas do engenheiro de AGO. Aqui, a função que inclui as duas opções anteriores. Aqui algumas cenas mostrando o controle das camadas, retirada de amostras, para controlar, quer seja a coesão de atrito, quer seja o CBR, quer seja a permeabilidade, enfim, o parâmetro que deve ser controlado para efeito de verificar os parâmetros de projeto. É tirado o corpo de prova, como vocês estão vendo, que vai então para o laboratório para ruptura. Aí são os vários artigos que a gente tem sobre o assunto, de aterros de alta performance, e esse na revista aqui de fundações, que é a economia e garantia dos aterros de alta performance. Então, a gente está aí falando que poucos conhecem e praticam aterro de alta performance, mas essa é a boa técnica, que hoje não é aplicada. Aqui as planilhas que nós temos de controle de compactação e controle, no caso aqui,
da coesão e do atrito utilizado nos aterros. Né? Então, são esses gráficos todos das nossas experiências. Então, quando a gente fala do capítulo 6, da avaliação, desculpa, assessoria geotécnica à obra, é com a ideia de prevenir problemas. Né? Então, esse é o nosso empreendedorismo. Nosso empreendedorismo é preventivo. Né? E para ver não só técnico, mas administrativo. Tem uma série de questões administrativas que devem ser consideradas. A descrição de serviços, procedimentos, controle de qualidade, os fornecedores, responsabilidade, função e capacitação, a organização de tudo, com numeração, ordem. Nós estamos aqui colocando os 10 mandamentos que nós estamos falando na segunda parte, o prazo, que é o PPPO, e o fluxo financeiro operacional daquele contrato. Né? Nós temos também de falar do quadro operacional e a guarda de documentos, o problema de capacitação, transição e workshop, a PTEC para todo o setor de produção e administrativo também, tanto no andamento quando paralisado, e calcionar o produto, se for o caso de fazer isso. Aqui é uma série de questões administrativas, que eu vou passar bem rápido aqui, mas para lembrar que não adianta a gente só ver a parte temática se não ver a parte administrativa. E aí estão várias siglas que nós criamos e utilizamos na Dinaris, na academia, e que são muito difíceis de serem praticadas exatamente por conta das dificuldades espirituais que eu vou falar. E, por último, a questão exatamente da vida espiritual, né? Qualquer cristão deveria estar sendo guiado pelo Espírito Santo e, sobretudo, ter o cabeça, que é Jesus Cristo, como está nessa figura. E esse é o problema. Nosso problema é andar em vida espiritual, e a academia treina a vida espiritual, né? Fazendo os trabalhos de engenharia civil geotécnica. E o nosso desejo é que outros liderados, né, outros parceiros, também sejam guiados por Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui apresentando Jesus Cristo, não só na academia, como na empresa, sempre apresentando Jesus Cristo para ser encabeçado por Jesus Cristo e ter o Espírito Santo habitando no nosso coração. Mas esse não é um assunto que eu quero desenvolver agora. E aí nós temos, então, um relacionamento em comunhão, uma comunhão santa, né? A comunhão com a Trindade. O homem, então, aqui eu estou dizendo que o homem é trino, ele tem que ter a intuição, e a intuição vem do Espírito Santo, ele tem que ter a lógica, e a lógica vem, enfim, do conhecimento do homem e a própria experiência fazendo as coisas. Nosso sistema de aprendizado é vivencial, então, você quer aprender? Vem acompanhar os nossos trabalhos, você aprende e começa a produzir para nós, junto conosco. Bom, a questão do conhecimento trino correto é de ser um ser humano, filho de Deus, para então depois estudar, conhecer o que o homem sabe, para depois praticar. Mas o errado é como eu mesmo fui educado, e para eu fazer alguma coisa eu tinha que estudar para ser alguém. Isso é totalmente errado para quem tem uma vida espiritual. Então, nós estamos aqui falando da vontade, que é a vontade de Deus versus pensamento, que é o pensamento do homem. Então, para nós, nós que somos filhos de Deus, o que pesa é o que o nosso Pai quer, e não o que o homem quer. Bom, enfim, nosso tempo acabou e temos aí falamos aí em todos os capítulos, entramos no capítulo 7, que é a avaliação de desempenho, e que eu vou parar por aqui por uma razão muito simples, que o nosso próximo curso é de instrumentação, né, e monitoramento. Então eu posso ter o luxo de parar esse curso aqui, porque o próximo curso é só de instrumentação, e lá então nós falamos dos assuntos que fazem objeto aqui no capítulo 7, que é de instrumentação. Então, resumindo, hoje nós concluímos a 10ª etapa do nosso mini treinamento de barragem, né?
O mini treinamento, e assim como o curso, é de empreendedorismo, é dizer o que precisa ser feito para desenvolver a cada um dos senhores, como eu me desenvolvo todo dia, como cristão deve se desenvolver todo dia. Então, amanhã, sábado, nós temos a mentoria. A mentoria fala exatamente da transformação da mente. Isso é uma coisa que está na Bíblia. Então, quem é cristão tem na Bíblia uma espécie de um manual, né, de usuário, né? Usuário é a vida que Deus está dando para a gente. E muito se limita a essa vida natural, do plano horizontal, e nós estamos aqui apresentando Cristo para termos uma vida sobrenatural, plano vertical. Mas eu acho que nós podemos encerrar então essa parte e ir para a segunda parte do nosso mini treinamento, até de certa forma dando continuidade aí ao assunto, né?